Romanos capítulo 1, verso 16. Antes de nós lermos a palavra do Senhor, irmãos, eu só quero enfatizar. Dia 27 nós estaremos começando a nossa nova turma do cursão, do curso Maturidade no Espírito. E nós temos desafiado os irmãos para ingressar nessa nova turma. Você que não tem a disponibilidade de estar na quinta-feira a partir das 19h30, nós abriremos uma nova turma no sábado a partir das 16 horas. Amém, irmãos? Então você se organize para estar conosco, principalmente os líderes em treinamento, ainda que não realizaram o curso Maturidade no Espírito. Esse segundo semestre agora nós não vamos realizar o CTL, só o ano que vem. E também agora, nesse mês de julho, nós abrimos as inscrições para o nosso curso pastoral telepresencial, para o nosso Instituto Bíblico, agora do quarto semestre. Então, você que se interessar, procure o Eduardo na secretaria, faça a sua inscrição com ele. Amém, irmãos? E também eu quero agradecer aos irmãos que se mobilizaram nesse final de semana para entregarem as feijoadas. Nós totalizamos ontem uma venda de 272 feijoadas. Você pode dizer amém por isso, irmão? Amém. E graças a Deus nós vamos conseguir investir 100% desse dinheiro que entrou na nossa dívida da Portuguesa. E nós estávamos ontem mais ou menos calculando entre despesa e lucro. Nós vamos investir aproximadamente R$6.000 na Portuguesa com essa promoção. Amém, irmãos? Então, nós arrecadamos aproximadamente quase R$8.000 bruto, né? Claro que os irmãos vão ter que receber até agosto isso, né? Amém? Então, no dia 10 de agosto, nós combinamos de fazer o nosso acerto com a Portuguesa, mas nós tivemos uma despesa aproximadamente de R$2.000 com a confecção das feijoadas, né? E nós tivemos um lucro ontem de R$6.000. Amém, irmãos? Então, nós vamos investir esses R$6.000 nessa conta da Portuguesa. Amém? Por que eu estou falando para vocês? Porque nós somos transparentes naquilo que nós fazemos, irmãos. Então, independente de eu falar agora, eu já postei no grupo hoje, né? Quantidade. Se você é bom na matemática, você pega lá 272 vezes 30, né? Depois nós só vamos fazer a prestação de conta das despesas, né? Do que nós usamos, das embalagens, mas foi aproximadamente isso. Eu acredito que nós vamos conseguir, no mínimo, investir esses R$6.000 lá na Portuguesa. Amém, irmãos? E eu quero agradecer você que de alguma forma colaborou, comprando, ou vendendo, ou nos ajudando a fabricar, ou divulgando. Eu quero dizer para você que juntos nós somos mais fortes, irmãos. Eu creio que juntos nós vamos muito mais longe. Por quê? Porque nós estamos aqui para ser igreja, amém? Então, nós entendemos que esse compromisso é um compromisso nosso como igreja. E eu creio no nome de Jesus, até nesse final de ano, nós vamos estar com essa dívida, com todos esses valores que nós investimos na chácara, quitados, amém, irmãos? Eu creio no nome de Jesus que os recursos já estão liberados e disponíveis em Deus para nós. Eu creio que no nome de Jesus, o Senhor vai nos surpreender de uma forma abundante e extraordinária, para que nós viemos no nome de Jesus. Sabe, meus irmãos, nós dependemos do Senhor para todas as coisas. Então, quando nós temos uma palavra de fé e uma atitude de fé, as portas vão ser abertas diante de nós. Amém, irmãos? Então, eu quero ler com você Romanos, no capítulo 1, a partir do versos 16 e 17. Quantos acharam? Diga amém. Nós vamos projetar também Romanos. Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. Sabe, irmãos, muitos irmãos acham que a oração, acham que às vezes o jejum é o poder de Deus. Mas a palavra do Senhor está dizendo que o poder de Deus é o Evangelho. O poder de Deus é a palavra de Cristo, é a palavra que é liberada. Então, o poder de Deus é o sozo, que é para salvação. Então, quando nós somos salvos, a salvação no grego significa sozo. Sozo é uma palavra que se deriva a vários significados, como transformação, como cura, como milagres. Então, quando você espera receber algo da parte de Deus, o sozo de Deus é manifestado na sua vida. Mas como o sozo é manifestado na sua vida? Através do Evangelho, através da palavra
de Deus. Amém, irmãos? Continuamos lendo. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também do grego. Então, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação para aquele que crê. Diga comigo assim, para aquele que crê. Então, nós como igreja, nós não acreditamos no universalismo. Existe uma teoria dizendo que todos aqueles que estão vivos são salvos. Então nós como igreja não acreditamos nessa teoria do universalismo. Por quê? Porque a salvação é somente para aquele que crê. Isso é muito claro para mim e para você. Só é salvo aquele que crê. Diga comigo, só é salvo aquele que crê. Então olha que o autor de Romanos continua dizendo. Primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Repita comigo assim, o justo viverá pela fé. Coloca a mão no seu coração, meu irmão. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos nessa noite, queima nos nossos corações a tua palavra, para que nós venhamos compreender com clareza o propósito do Senhor. Então nos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Queima os nossos corações a sua palavra que é viva, a sua palavra que é eficaz, a sua palavra que é mais penetrante que uma espada afiada. Então nós declaramos, Espírito Santo, nos conceda a revelação da tua palavra, para que venhamos compreender com clareza o propósito do Senhor para nós. Nessa noite nós estamos abertos para o Senhor. Diga comigo assim, meu coração está aberto para receber a palavra de Deus. Eu declaro que hoje eu serei completamente tocado pelo agir e o manifestar da palavra de Deus. Por isso eu creio que nesse momento o meu espírito será revelado com sabedoria e revelação, e o meu coração vai queimar e vai arder uma chama que não se apagará, que é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, a palavra do Senhor nos diz em Romanos que o justo viverá pela fé. O nosso problema, irmão, é que em vez de nós vivermos pela fé, nós muitas das vezes nos esforçamos para viver pela obediência. Eu quero dizer para você nessa noite que você não foi chamado para viver pela obediência, mas você foi chamado para viver pela fé. Diga para o seu irmão, você foi chamado não para viver pela obediência, e sim pela fé. Eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, que é muito importante nós obedecermos. A obediência é muito importante, mas eu preciso esclarecer para você nessa noite que a obediência não é a raiz. A obediência é o fruto da nossa vida cristã. Então, a raiz da nossa vida cristã é a fé. Então, aquele que vive pela fé pode manifestar obediência. Aquele que vive pela fé pode manifestar a vontade e o propósito de Deus na vida dele. Aquele que vive pela fé vive uma vida abundante, transbordante, uma vida sobrenatural. Por quê? Porque o justo foi chamado para viver pela fé. Aquele que vive com base em sua experiência nunca consegue ter fé. Aquele que vive com base no seu merecimento nunca consegue agir em fé. Pelo simples motivo de muitas vezes ele achar que não obedeceu o suficiente. Pelo simples motivo de muitas vezes ele achar que pensa que o que ele fez foi o insuficiente. Então eu quero dizer para você nessa noite, a obediência tem que ser uma consequência da fé. Amém, meu irmão? Diga assim, obedecer é viver em fé. Mas tem muitas pessoas que vivem em obediência e não vivem pela fé. Por quê? Porque ele acha que a fé vai ser a consequência da obediência. Mas a palavra do Senhor é muito clara, enfática. A palavra do Senhor é muito objetiva para nós,
quando diz aqui em Romanos, no capítulo 1, verso 16, que o justo vive por fé. A palavra do Senhor diz em Romanos, no capítulo 4 também, que pela fé foi imputado justiça na vida de Abraão. Abraão foi aquele que viveu pela fé. Mas qual o problema da nossa vida? Porque muitas vezes nós não conseguimos atingir o propósito de Deus. Porque muitas vezes nós não conseguimos ter uma vida abundante. Porque muitas vezes nós não conseguimos viver aquilo que Deus já preparou para nós. Porque muitas vezes nós queremos viver pelo mérito. Muitas vezes nós queremos viver por aquilo que nós fazemos. Muitas vezes nós queremos viver pela nossa obediência. Mas o evangelho é o poder de Deus quando é vivido pela fé. O evangelho é evangelho quando é vivido pela fé. Se você vive uma vida cristã baseado na sua performance, baseado naquilo que você faz, isso não é evangelho, isso é lei. O evangelho é você crer constantemente que Cristo já venceu na cruz por você. O evangelho é você crer em todo tempo que a obediência que você tem que viver é a obediência que Cristo já viveu na cruz. E por isso que o justo vive por fé. Nós aprendemos alguns dias atrás, o pastor Daniel falou isso, que a palavra evangelho se deriva do grego. Porque quando os soldados, quando os exércitos, eles estavam lutando em uma batalha, e naquele momento eles venciam a batalha, eles pegavam um dos seus soldados, sendo mensageiro, e aquele mensageiro saía correndo para as cidades da sua província, e quando eles chegavam dentro das casas, dentro das vilas, dentro da cidade, ele começava a gritar: evangelho, evangelho, evangelho. Por quê? Porque evangelho significa vitória. Então, quando esse mensageiro chegava, eles sabiam que eles estavam vivendo vitória. Então, o evangelho é o poder, porque nós proclamamos a vitória de Cristo na cruz. O evangelho é o poder de Deus, porque nós proclamamos a vitória do Cristo, Filho de Deus, na cruz. Então, todas as vezes que nós estamos pregando a palavra, estamos falando do amor de Cristo por nós, nós estamos dizendo: Cristo venceu na cruz por mim e por você. Cristo venceu, e por isso que nossa vitória está em Cristo Jesus. Amém, meu irmão? Por isso que a nossa vida tem que ser vivida pela fé. Qual que é a fé? A fé na vitória de Cristo na cruz. Cristo conquistou a vitória para você há 2000 anos atrás. Cristo manifestou o favor e o amor do Pai para você quando Ele morreu pendurado no madeiro, e Ele disse: está consumado. Então hoje, quando nós lemos a palavra, proclamamos a palavra, nós estamos declarando: Cristo já venceu por nós. Por isso que nós temos que viver a nossa vida pela fé. Pela fé no quê, meu irmão? Pela fé na obra de Cristo Jesus na cruz. A sua vida todos os dias tem que ser vivida no princípio da obra consumada de Jesus. A sua vida todos os dias tem que ser vivida a partir da obra consumada, da vitória de Jesus na cruz. Por isso que a sua vida não tem que ser vivida pela obediência, e sim pela fé. Diga comigo assim: a obediência é uma consequência da fé. Então, muitas das vezes, quando você tenta viver essa vida somente obedecendo e não pela fé, chega um momento que você não obedece o suficiente. Chega um momento que às vezes você não faz aquilo que está proposto. Então, muitos irmãos, a maioria, quando acordam pela manhã, o que é que eles vivem? Eles começam a olhar para si mesmo, buscando muitas das vezes as áreas que precisam ser melhoradas na vida dele. Ou muitas das vezes questionam a Deus. E muitas das vezes eles ficam, às vezes, pensando aquilo que eles fizeram, que não foram suficiente, e depois de terem falhados, em vez disso, dele basear a vida dele na fé da vitória de Cristo na cruz, ele começa a basear a vida dele na obediência. Começa a basear a vida dele naquilo que ele fez ou naquilo que ele deixou de fazer. Aí muitas vezes você já acorda debaixo de um jugo de acusação. Por quê? Porque às vezes naquela semana, naquele dia anterior, ou às vezes até nesse mesmo dia, você não fez o suficiente. E você começa a se avaliar. E por muitas vezes se avaliar, você acha que você não vai receber aquilo que você precisa.
E por muitas das vezes ficar se avaliando, não tido obedecido o suficiente, você acha que as coisas não vão funcionar na sua vida. Sabe, em vez de muitas das vezes você ficar se avaliando logo de manhã, sabe, meu irmão, você tem que acordar e perguntar: qual é a minha fé para esse dia? Senhor, qual é a minha fé? No que eu tenho que crer hoje? Então, muitas das vezes, em vez de você ficar se avaliando, comece a avaliar Cristo, meu irmão. Avalie porque Deus aceitou, porque Deus recebeu Cristo, porque Deus aceitou o sacrifício de Cristo. Então a nossa vida tem que ser vivida pelo sacrifício de Jesus. A única maneira de você chegar diante de Deus é através do sacrifício do Cordeiro de Deus. Fala para o seu irmão: não avalie você, avalie o que Cristo fez. Sabe, muitas vezes de manhã eu acordo e eu falo: Senhor, por que o Senhor aceitou Cristo? Por que o Senhor recebeu Cristo? Aí o Espírito me confirma: porque o sacrifício dele foi completo por você na cruz, filho. Então hoje você vai ter que viver pela fé no sacrifício dele na cruz. Mas qual é o nosso problema? Que muitas vezes nós acordamos logo de manhã e às vezes nós já acordamos condenados. O que eu fiz ontem não agradou a Deus, eu não obedeci o suficiente. Mas a sua vida tem que ser vivida pela fé, meu irmão. Você tem que viver de fé em fé. Sabe, muitas vezes quando você está enfermo, ou quando há algum irmão enfermo, qual o questionamento dele muitas das vezes? Ele pergunta: Senhor, onde que eu tenho errado? Onde há um pecado na minha vida que não está confessado? E o que acontece? Ao fazer muitas vezes esse questionamento, ele está procurando muitas das vezes se ele tem algum merecimento em receber aquilo. Sabe, todas as vezes que nós procuramos ter um merecimento, isso, a palavra do Senhor diz que é justiça própria, é aquilo que procede da lei. Sabe, o fato de você questionar sobre a sua obediência e não a fé, muitas vezes mostra que você ainda vive debaixo do jugo da lei. Sabe, em vez de você declarar a nossa fé, muitas vezes você vive debaixo da lei. Eu não estou dizendo que a obediência não é importante. Eu só estou dizendo que o justo vive pela fé. Então, no momento em que o justo baseia sua vida na obediência, o que ele tem que fazer, o que ele tem que ter, o que ele tem que deixar de fazer, sabe, ele se apoia num terreno movediço. Ele se apoia num lugar que muitas vezes é frágil. E o resultado disso vai ser queda. Então, a obediência não é lei quando provém da fé. Diga comigo assim: a obediência não é lei quando provém da fé. Então, a obediência tem que ser consequência de você viver pela fé. Amém, meu irmão? Você tem que viver pela fé. Por isso que a palavra do Senhor diz que Abraão foi o pai da fé. Se nós percebermos em Gênesis no capítulo 22, quando Abraão já tinha recebido o seu milagre, o seu filho Isaque, a palavra do Senhor diz que o próprio Deus fala com Abraão e pede a vida de Isaque em sacrifício. E Abraão foi com alguns dos teus servos e subiu o monte Moriá. E a palavra do Senhor diz que Isaque foi com ele. E Isaque naquele momento começa a perguntar: pai, cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro que vai ser sacrificado? E Abraão olha para Isaque e diz: filho, Deus proverá. Irmãos, Abraão nesse momento ele vive por fé. Ele não tinha nenhum cordeiro, mas ele sabia que Deus ia prover. E até nos últimos momentos, quando ele sobe sozinho com Isaque lá no cume do monte Moriá, pega a madeira, faz aquele altar e coloca Isaque. E de repente Isaque olha: pai, mas cadê o cordeiro? A palavra do Senhor diz que naquele momento Abraão amarra Isaque e coloca Isaque em cima do altar. E naquele momento Abraão levanta o seu cutelo. E quando ele levanta o seu cutelo, a palavra do Senhor diz que o Senhor falou com ele: Abraão, Abraão.
o que você está fazendo. Então Abraão viveu pela fé. Se fosse pela obediência, ele teria que matar Isaac, meu irmão. Mas na verdade não foi Isaac que Deus pediu. Foi uma vida de fé. Foi uma vida de confiança no Senhor. Foi uma vida naquele momento que ele acreditava e cria que o Cordeiro ia aparecer. Sabe, meu irmão, eu quero dizer para você nessa noite, Deus proverá o Cordeiro na sua vida. Mas como Ele vai prover isso? Quando você decidir viver pela fé. Eu não estou aqui nessa noite para você entregar seu Isaac. Eu estou aqui nessa noite para falar para você, viva exclusivamente pela fé. Viva exclusivamente pela fé, que Ele vai providenciar o Cordeiro para você. Que o Cordeiro vai aparecer quando você levantar o cutelo, e o sangue do Cordeiro vai ser derramado na cruz. Meu irmão, aquele Cordeiro aponta para Cristo. Então, o Cordeiro teve que ser morto, teve que ter um substituto. E aquele Cordeiro que foi morto no altar, que era para Isaac ser morto, aponta para Jesus na cruz. Eu quero dizer para você, o seu Cordeiro já foi preparado há 2000 anos atrás. Deus já proveu todo o sacrifício. Deus já proveu toda a obra. Deus já fez através de Cristo Jesus na cruz. Então hoje a sua vida tem que ser vivida através do sacrifício de Jesus na cruz. Por quê? Porque Ele já providenciou o Cordeiro para você. A nossa vida tem que ser vivida exclusivamente pela fé. Eu quero dizer para você, Deus não vai prover o Cordeiro para você. Deus já proveu o Cordeiro para você na cruz. E eu quero dizer que uma vida pela fé é uma vida baseada no sacrifício de Jesus na cruz. Eu quero dizer para você hoje, viva pela obediência como consequência da sua fé na obra consumada de Cristo. A palavra do Senhor nos diz, em Romanos, no capítulo 4, verso 4, 7. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Olha o que Paulo está dizendo. Aquele que faz qualquer obra não é imputado galardão, porque isso é dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê. Por quê, meu irmão? Porque a sua vida tem que ser vivida pela fé. Então aquele que crê é aquele que é imputado justiça. Mas qualquer que faz a obra, esse terá o galardão segundo a graça de Deus. Olha o que a palavra do Senhor continua dizendo. Assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça, sem as obras, dizendo, bem-aventurado aquele cujas as maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Olha o que Davi diz, bem-aventurado o homem que Deus imputa a justiça sem o que, irmãos? Sem obras. Eu quero dizer para você, você quer viver o ministério da obra ou o ministério da fé? Minha pergunta para você nessa noite, você quer viver o ministério das obras ou da fé? Qual, irmão? Quem quer viver pelas obras aí? Eu quero viver pela obra de Cristo na cruz. Porque bem-aventurado aquele que não tem obra, mas crê. Por quê? Porque a obra não é minha, meu irmão, a obra é de Cristo. Tudo aquilo que eu faço foi Cristo que fez através de mim. Eu somente sou o canal de Deus. Por isso que o próprio Paulo diz que eu sou cooperador de Deus. Então se você coopera, você está cooperando com Deus. Então você não tem glória nisso, porque Deus faz através de você e em você. E se Ele faz através de você, você é somente um canal da glória de Deus. Diga assim, eu sou o canal da glória de Deus. Você é um canal da glória de Deus. Por isso que a obra da cruz começa em você, para depois a partir através de você. Por isso que Jesus primeiro Ele muda você, Ele transforma você, para através da sua vida você também afetar outros. Mas esse é o princípio da obra do Senhor.
Então, muitos daqueles que vivem baseado na sua obediência, a primeira coisa que ele vai atrair para a vida dele, a primeira consequência vai ser maldição. Sabe, em primeiro lugar, viver pela lei vai nos colocar debaixo do jugo de maldição. Paulo diz em Gálatas, no capítulo 3, verso 10: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Olha o que Paulo diz, é muito claro em Gálatas, no capítulo 3, verso 10. Todos que vivem debaixo da obra da obediência estão debaixo de maldição. O que é as obras da lei? É você obedecer o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o 10º mandamento. É você obedecer. Então, se você vive uma vida pela obediência e não pela fé, o Evangelho diz que você é considerado o quê? Amaldiçoado. Então eu quero dizer para você nessa noite, pare com introspecção. Pare de tentar encontrar em si mesmo alguma virtude, algum mérito para se apresentar diante de Deus. Apenas creia que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Você não é justo porque obedece, mas porque crê na obra consumada de Jesus na cruz. Você não é justo por aquilo que você faz, você é justo por aquilo que Cristo fez. Por isso que a palavra do Senhor diz que assim como Ele é, nós seremos neste mundo. Então aqueles que vivem pela lei precisam entender que somente serão aceitos por Deus se cumprirem todos os mandamentos. Se você quebrar apenas um dos mandamentos, a palavra do Senhor diz em Deuteronômio 28, como nenhum homem conseguiu cumprir a lei, o resultado é maldição. Então, se você conseguir vencer os 9, mas se você quebrar somente um, o que a palavra do Senhor diz? Que você é acusado de todos. De todos. Todos os mandamentos. Então, se você vive pela obediência da lei, lembre-se de que somente poderá ser abençoado se você cumprir todos os mandamentos. O resultado de quem tenta viver pela lei é sempre maldição. Sabe, meu irmão, é triste, mas essa é a razão de muitos crentes ainda. Padece debaixo de maldição, porque não muitas das vezes não recebem, não desfrutam daquilo que Cristo já conquistou na cruz para ele. Sabe, mas todavia nós entendemos que o justo vive pela fé. Sabe, nós não temos que olhar para nós mesmos, nós não temos que tentar procurar em nós algum mérito, mas nós temos que confiar na justiça de Cristo. Nós temos que crer que Cristo já cumpriu todas as exigências de Deus. Então, o nosso papel hoje é descansar no sacrifício de Jesus. Por que você é justo? Pergunta para o seu irmão, por que você é justo? Fala assim, porque Cristo é justo. Você é justo porque Cristo é justo. Sabe, eu quero perguntar para você nessa noite, você escolhe se relacionar com Deus de qual forma? Baseado na lei, para que você venha tentar se esforçar em todo o tempo para merecer a bênção, pela obediência, ou você escolhe se relacionar pela fé? Essa é a minha pergunta para você. Você escolhe se relacionar com Deus pela obediência ou pela fé, meu irmão? Pergunta para o seu irmão, pela fé. Sabe, viver pela fé não é viver por aquilo que você vê. Não é viver por aquilo que você escuta naquele momento. Não é viver por aquilo que você está sentindo. Mas é viver por aquilo que a palavra de Deus diz. Se a palavra de Deus diz, esta é a verdade. As circunstâncias, as situações que estão ao nosso redor, não importa. O que importa é o que Deus diz ao meu respeito através da sua palavra. Por isso eu quero dizer para você, viva pela fé. Sabe por que você é abençoado? Porque você não merece. Porque a bênção é para quem não merece. Se você merece, não é bênção, é dívida. É isso que a palavra do Senhor diz aqui em Romanos, no capítulo 4. Se você fez, não é bênção, é dívida. Então você está recebendo um pagamento. Por isso que hoje, se você abrir, ligar a sua televisão, colocar nos canais de televisão, muitas vezes você vai ouvir, me dá isso, me dá aquilo. Aí depois o que a pessoa vai falar para você? Cobra de Deus, porque você deu. A maioria das vezes não é isso que você vê hoje, irmão?
cobra de Deus, porque você deu. E se você deu, Deus vai ter que pagar você. Então, eles vendem muitas das vezes a bênção, mas a bênção é para quem não merece. A bênção é para aqueles que confiam no sacrifício de Jesus na cruz. Por isso que a palavra do Senhor diz que Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais das regiões celestes. Efésios capítulo 1, verso 3. Você, sabe, meu irmão, não precisa fazer nada para ser abençoado. Você tem que apenas viver pela fé e confiar naquilo que Jesus fez na cruz por você. Então, pela fé, nós declaramos que Cristo já se tornou a nossa justiça. E hoje nós nos achegamos ao Pai confiadamente na justiça dEle, naquilo que Ele fez, e não na nossa. Sabe, no início do seu ministério, a palavra do Senhor diz que Jesus de Nazaré entrou na sinagoga e ele leu Isaías 61. O que diz em Isaías 61? Que o Espírito do Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados e contritos de coração. Então, quando Jesus acabou de ler aquele versículo, a Escritura, ele disse assim: hoje se cumpriu a Escritura. Então, ao terminar o texto, ele disse isso: hoje se cumpriu a Escritura. Aquilo que vocês ouviram está acontecendo hoje diante de vocês. E de repente todos ficaram perplexos. Mas esse não é o Jesus filho de José, filho de Maria? Eles ficaram perdidos naquele momento. Eles não ficaram furiosos com Jesus, porque Jesus naquele momento estava dizendo: eu sou o Messias. Mas eles ficaram furiosos quando o Senhor também recitou algo. O Senhor disse assim, olha, lá em Lucas no capítulo 4, verso 25, diz assim: havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias. Jesus dizendo isso: quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão uma viúva de Serepta e de Sidom. Havia muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Por que eles ficaram tão irados com Jesus naquele momento? Porque aquela viúva não era judia. Naamã também não era de Israel, mas da Síria. Então, eles não tinham participação nas promessas de Israel. E o que Jesus estava dizendo naquele momento? Que aquela viúva no tempo de Elias e aquele general no tempo de Eliseu foram alcançados pela graça e pelo favor de Deus. E eu pergunto para vocês: eles eram merecedores da aliança, irmão? Não. Por quê? Porque eles não participavam da aliança de Israel. Mas mesmo assim, a bênção do Senhor veio sobre ele. Então, naquele tempo, eles foram os únicos abençoados. Então, o Senhor nos deu um exemplo de provisão e de cura para 2 pessoas que não eram de Israel. Ele estava dizendo para o povo naquele momento: não pense que vocês merecem. Sabe, quando você reconhece que não merece, mas mesmo assim vem Deus para fazer você receber, então você obtém aquilo que você está pedindo, sabe? Não confie no quão bom você é, no quão obediente você é, para merecer a bênção de Deus. É isso que Jesus estava dizendo naquele momento. E por isso que aqueles homens ficaram irados. Por isso que aqueles homens ficaram raivosos contra Jesus naquele momento, sabe? E por isso que eles ficaram indignados, porque Jesus estava dizendo: a bênção é para quem não merece. Diga comigo assim: a bênção é para quem não merece. Pergunta para o seu irmão: você merece, irmão? Se ele falar não, ele já é abençoado. Amém, meu irmão? Eu não mereço, por isso que eu sou tão abençoado por Deus. Sabe, Jesus, ele teve que, com os braços abertos na cruz, dizer: meu Deus, por que me desamparastes? Para hoje eu poder erguer meus braços para o alto e dizer: meu Pai, porque eu sou tão abençoado. Jesus teve que abrir os braços na cruz e dizer: meu Deus, por que me desamparaste? Para hoje, quando você dobrar os seus joelhos, falar ao Senhor, levantar as suas mãos e dizer: meu Pai, porque eu sou tão abençoado. Você é abençoado por aquilo que Jesus fez na cruz por você. Você é abençoado por aquilo que Cristo fez na cruz por você. Então, se você vive debaixo desse favor, daquilo que Jesus fez,
Você não está debaixo mais do jugo de escravidão. Você não está debaixo mais do jugo da lei. Você tem que viver a sua vida pela fé. Nós fomos libertos da lei, porque agora nós temos o Espírito do Senhor habitando em nós para nos guiar, meu irmão. Sabe, estar livre da lei não quer dizer que agora nós podemos fazer o que nós queremos. Claro que não. Sabe, não é fazer o que a gente quer, porque fazer o que a gente quer também é um tipo de escravidão. Nós fomos libertos da lei para que o Espírito de Deus habitasse em nós para nos guiar. Quem vive pela lei se guia por aquilo que é certo ou que é errado. Mas quem é guiado pelo Espírito Santo segue a vida de Deus. Por isso que nós temos que viver na graça, meu irmão. Por isso que nós temos que viver debaixo do favor. Porque hoje eu e você não vivemos por aquilo que foi escrito em tábuas de pedra, mas por aquilo que foi cravado no nosso coração pelo Espírito Santo. E se foi cravado no nosso coração pelo Espírito Santo, Ele vai nos guiar para vivermos essa vida pela fé. E a consequência da fé vai ser a obediência ao nosso Deus. Amém, meu irmão? Você vai viver pela obediência, porque primeiro você escolheu viver pela fé. Sabe, o problema daqueles que vivem pela lei, muitas das vezes, pela obediência, é a hipocrisia, de pensar em quem cumpre a lei. Mas se a palavra do Senhor diz que você se quebrar apenas de um dos mandamentos, você é condenado por o restante de todos. Então, você não consegue cumprir a lei. Então, eles podem, na verdade, cumprir alguns mandamentos. Você pode, algumas vezes, cumprir alguns mandamentos. Mas se você não cumprir todos, você não é considerado justo. Então, todo crente deveria estar debaixo da bênção. Mas, muitas vezes, ele escolhe viver debaixo da lei. E quem vive debaixo da lei, o resultado é maldição. O livro de Gálatas foi escrito para os crentes. Portanto, os crentes podiam ainda padecer debaixo de maldição. É isso que Paulo está dizendo. Como você pode viver debaixo de maldição? Vivendo pelo jugo da lei. Então, o problema não é o pecado, e sim a justiça própria. O desejo de se justificar diante de Deus, para merecer a bênção. Esse é o problema na nossa vida muitas das vezes, irmãos. Por isso que a palavra do Senhor diz que a nossa justiça própria é considerada como trapo de imundícia. O que é o trapo de imundícia? Quem sabe o que é? Só o absorvente antigo que as mulheres usavam, irmãos. É isso que a palavra está dizendo. Que a sua obra feita pela justiça sua para Deus é considerado trapo de imundícia. Deus não recebe. Por isso que nós temos que hoje ser achados nele. Ser achado em quem, irmãos? Nele. Sem justiça que procede da lei, mas sim do Espírito, mas sim da fé. Sabe? Então eu quero dizer para você, você tem que viver a vida pela fé. Amém, meu irmão? Pela fé. Sabe? Mas será que isso significa que basta assumir que sou pecador para receber a bênção de Deus? Sabe, reconhecer que você é pecador é o primeiro passo. Mas depois disso nós precisamos reconhecer que Cristo se fez pecado por nós, para que agora nós possamos ser feitos justiça de Deus diante dEle. Dessa forma nós nos achegamos a Ele, confiadamente na justiça de Cristo. Você foi feito justo pelo sangue de Cristo na cruz. Sabe, não confiado nas suas obras, mas confiado no merecimento de Cristo, naquilo que Ele fez, não no nosso próprio. A segunda consequência para quem vive na obediência, para quem vive na lei, é incredulidade. Diga comigo assim, incredulidade. Gálatas, no capítulo 3, verso 2, Paulo diz que a lei não procede de fé. Então a segunda consequência de viver pelo merecimento da obediência aos mandamentos é a incredulidade. Então quem vive pela lei não tem base para exercer fé. Sempre a sua performance, sempre aquilo que faz. Quem julga ter obedecido, acha que agora merece a bênção. E assim, muitas das vezes não precisa ter fé. Ele confia que Deus será justo para abençoá-lo. Por quê? Porque ele já comprou o favor. Ele já comprou a bênção. Então, muitas das vezes, ele não vai desfrutar da fé. Então, tais pessoas que vivem dessa forma, desconhecem o alto critério da justiça. Por quê? Porque
A justiça de Deus só pode ser cumprida em Cristo, não é através da nossa justiça. Então muitas das vezes você vai tentar receber e você não vai conseguir receber. Por quê? Porque você tem que receber exclusivamente pela fé. Quero perguntar para você, irmão, você foi salvo por aquilo que você fez ou por aquilo que Cristo fez? Pelo quê? A palavra do Senhor diz em Efésios, no capítulo 3, verso 7. Mas pela graça de Deus, diante a fé, que nós fomos salvos. Não por obras, para que o homem não se glorie nela, mas pela obra de Cristo. Você foi salvo exclusivamente pela fé. Mas qual é o nosso problema? Que às vezes nós não temos dúvidas que nós fomos salvos pela fé. Mas a gente acha que a consequência da nossa vida, depois de sermos salvos, tem que ser vivida pela obediência. Mas não é isso que a palavra do Senhor diz. A palavra do Senhor diz que o justo viverá pela fé. Pela fé. Você tem que viver pela fé, não é pelo o seu bom comportamento. Sabe, todos os milagres que o Senhor fez foi exclusivamente pela fé. Em nenhum momento o Senhor exigiu das pessoas um bom comportamento antes dele fazer o milagre. As pessoas com certeza tinham problemas. As pessoas às vezes não liberaram perdão. As pessoas às vezes estavam enraizadas, cheias de amargura. Mas o Senhor fez o milagre antes. Por quê? Porque o milagre era feito pela fé. A graça depende de fé, mas a lei depende da confiança nos nossos méritos, nas nossas obras. Diga para o seu irmão: a graça depende de fé, mas a lei é a confiança nas próprias obras e méritos. Sabe, aquelas pessoas que Jesus curou, meu irmão, não eram perfeitas. Certamente elas tinham pecados. Elas não receberam o milagre com base na sua santidade, com base naquilo que elas eram. Sabe, infelizmente muitas pessoas às vezes ficam focados nisso, ficam focados na sua obediência. Em vez de apenas crerem, elas primeiro querem obedecer para quê? Então, na verdade, quanto mais olham para si, quanto mais olham para aquilo que tem feito, menos fé consegue ter. Sabe, quando nós entendemos que a justiça é pela fé, espontaneamente nós nos colocamos na posição de receber o favor de Deus. Sabe, a partir do dia que eu entendi que a justiça é basicamente viver pela fé através daquilo que Cristo fez. Hoje, quando eu quero receber algo do Senhor, eu tenho a convicção que Ele não vai me dar, que Ele já deu. Por quê? Porque eu vou diante dEle através do trono da graça. E eu falo: Senhor, como o Senhor pode rejeitar Cristo? Como o Senhor pode rejeitar a obra do Senhor Jesus na cruz? Eu vou através do trono da graça. Eu chego diante de Deus através da obra que Cristo fez. Então eu quero dizer para você nessa noite: você chega diante de Deus como? Pela sua obediência ou pela fé? Irmãos, eu quero fazer uma pergunta para você. Alguém aqui com seus olhos físicos e naturais já conseguiram contemplar Cristo? Sim ou não? Você já teve essa experiência de ver Cristo olho a olho? E por que você acha que você é salvo hoje? Fala para o seu irmão: por que você acha que você é salvo hoje, se você não viu Cristo? Tenta explicar para o seu irmão aí, fala para ele. Porque você não crê naquilo que você vê, você crê naquilo que o Senhor já falou para você e já escreveu nas Escrituras para você. Então você não vê Cristo com seus olhos naturais, mas sim com seus olhos espirituais. Você é salvo porque você crê que o Senhor, sendo Deus, enviou o seu Filho na cruz para morrer por você. E você é salvo porque você escolheu ser salvo pela fé. Pela fé. Então a sua vida tem que ser vivida pela fé. A palavra do Senhor diz em 1 Timóteo, no capítulo 1, verso 11, diz assim: segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Alguns dias atrás eu falei sobre isso aqui na igreja. E essa palavra bendita no grego
Normalmente, quando Paulo usava bendito, ele usava a palavra makarios, que quer dizer bendito. Mas nesse texto de 1 Timóteo, no capítulo 11, a palavra bendito, na sua origem, significa eulogia, que quer significar uma palavra prática, que quer dizer isso aqui, totalmente satisfeito. Então o que Paulo está dizendo? Que segundo o evangelho da glória do Deus feliz, do Deus que está satisfeito, eu fui encarregado. Então o que Paulo está dizendo? Que eu prego o evangelho através daquilo que Cristo já fez. Eu prego o evangelho através do sacrifício de Jesus na cruz. Então Paulo estava dizendo que o Senhor já estava completamente satisfeito com o sacrifício de Jesus na cruz. Então, isso que eu quero dizer para você nessa noite. Mas como você consegue desfrutar disso? Quando você vive a sua vida exclusivamente pela fé. A fé não é viver por aquilo que você vê, não é viver por aquilo que você sente, mas é viver por aquilo que você crê. Sabe, quem desfruta da graça de Deus, do favor de Deus, ele não vive mais pelas suas circunstâncias, ele vive pela fé. E eu quero dizer para você viver pela fé, você não tem que ser dirigido por aquilo que você vê. Você não tem que ser dirigido pelas circunstâncias. Às vezes por até aquilo que você está sentindo. Mas você tem que viver por aquilo que está escrito. Por isso que Jesus, quando foi atacado pelo diabo lá no deserto, o diabo falava através da palavra com Jesus. E Jesus dizia, está escrito. Ele está falando, diabo, não é por aquilo que você está falando, não é por o que eu estou vendo agora, mas é por aquilo que o meu Pai já falou. Então a vida vivida pela fé é você viver por aquilo que Cristo já fez na cruz por você, meu irmão. É você desfrutar da obediência de Cristo na cruz. Eu quero dizer para você nessa noite, você quer viver pela fé ou pela obediência? Pergunta para o seu irmão, é pela fé ou pela obediência? Fala para o seu irmão assim, você tem obedecido bastante? Seja sincero com ele. Você acha, baseado na sua obediência, você é merecedor de desfrutar do favor de Deus? Sim ou não? Mas e pela fé, você é merecedor de desfrutar do favor de Deus? Não viva pela obediência. Não viva por aquilo que você faz. Viva por aquilo que Cristo fez por você na cruz, meu irmão.